Olá, meus amigos do Expresso da Bola, bem-vindo a mais uma edição desse nosso canal Expresso Paratinho, trazendo esse podcast do goleiro Baratinguense. Muito prazer, eu sou o Pânico Pedroso. Na minha bancada hoje tem o Levi Castro e o nosso convidado, que foi eleito o craque da rodada. Ele vai se apresentar agora. Bem-vindo ao nosso podcast. Seu nome e seu time, meu amigo. Idade também. Meu nome é Gabriel, jogadorzinho do Torino e tenho 20 anos. Torino venceu a primeira vez no campeonato. Vinha batendo na trave sempre, vinha, aliás, lutando para isso. Tem uma grande equipe, tem grandes atletas. Biel faz parte dessa equipe. Biel, conta pra ele, como foi o psicológico antes de entrar em campo, sabendo que precisava vencer nesse jogo? Mas sim, foi muito tenso, porque a gente sabia que precisava da vitória e não ia ser um jogo muito fácil. Então a gente entrou com tudo que a gente tinha para dar o tudo ou nada. Que a gente veio sempre no começo da semana falando que a gente precisava sempre da vitória, pelo menos uma, né? Para poder tentar manter a classificação. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória contra o Cruzeiro. Aí agora só participação dos outros times. Certo, percebi que teve uma mudança, a entrada do Barruá e alguns atletas que lutaram. Do Emerson. E do zagueiro. Essas mudanças foram positivas para esse resultado também? Ajudaram no tratamento com vocês? Bastante. O Emerson ali como um zagueiro ali, jogou como profissional. Porque toda bola ele dava e o Barruã ali foi uma esperança que nós teve, porque era um cara de presença diária, que a gente tava sem presença diária. Ele também ajudou muito. E realmente você tava eu lembro que os dois gols, você tava na hora certa, no lugar certo. Como atacante tem que dar uma referência. E conta pra gente como é que foi fazer 2 gols da vitória do seu time. E olha que foi diferente, assim, o posicionamento dos 2 gols. O primeiro chutando de longe e o segundo dentro da área. E aí, Gabriel, você já fala assim, explica na sua versão os seus gols. Rapaz, foi assim, um momento assim, e não sei explicar direito, porque a gente tava precisando de gol, né? Aí foi o técnico falou, chuta a bola no gol, e ganha jogo é chute. Aí eu falei, vou experimentar de longe, pra ver se dá uma sorte, né? Graças a Deus deu aquela sorte, o primeiro gol. Já o segundo foi uma jogada trabalhada. Nosso amigo ali, Rodrigo, deu o passe do segundo gol. E eu fui feliz mais uma vez. Tem Levi Castro. E eu percebi também que o Torino teve, do meio campo, uma postura diferente pelas pontas, muito mais solto do que das últimas vezes. E defensivamente melhor do que antes. Então o Torino, a vitória é muito importante. Parece que se encontrou a defesa. É isso, Levi Castro. Agora as perguntas ficam com você agora. A pergunta que você está aí guardando desde toda a semana. Acho que a pergunta principal era Gabriel explicar os gols dele. Eu que acompanho Gabriel jogando desde menino, né? A gente cresceu junto. E Gabriel sempre teve esse fundamento de chutar de longe. E eu percebi que Gabriel nos 2 primeiros jogos estava tímido em relação a finalizar. E talvez, acho que você já tenha finalizado alguma vez de longe no campeonato? Não. Então a primeira finalização, Fazer a finalização, feliz. Na frente a batida, espalmou e deixou entrar! Talvez esse seja o caminho, porque se ele chegou ali, a galera vislumbrou o futebol dele costumeiramente. Tem que deixar fluir com mais coragem, né, pra jogar. E Gabriel teve a coragem de fazer 1-0. E como o Gabriel falou, também foi uma ótima enfiada de bola de Rodrigo, que ocasionou lá o erro do Binho com o zagueiro, e a bola sobrou pra ele. Então foi um gol de 10 e um gol de 9, né? A reposição não foi legal, tá nervoso demais. Rodrigo Maro, passe no vazio pra chegou pra olha, mais uma vez Gabriel e o gol! Do Torino, Gabriel, mais um vacilo da defesa do Cruzeiro, mais um ataque fulminante, a zaga bobeou, goleirão também, e ela tá lá dentro. Veja no replay, saiu mal demais, ela sobrou nos pés do atacante Gabriel. É isso aí. Você tinha a proposta de outro time antes para jogar no Torino? E da proposta do Atlético.
E teve mais alguns times aí, Paratinga, por exemplo, também. Lançou uma proposta pra mim. Mas só que eu já tinha dado a palavra do Torino, né? Não podia falhar. É palavra. E o destino quis que ele ligasse o Torino também, claro, e fizesse os gols da vitória. Muito bacana. Em questão, voltando, saindo do campeonato assim, a vida no futebol, na sua carreira, o que você ainda sonha? Mas eu, pela minha idade, assim, eu ainda sonho em chegar num lugar grande, assim, né? Pra poder jogar um futebolzinho pra fora aí. Pra ver se dá um resultado melhor do que eu tenho aqui na cidade. E pra você, Gabriel, assim, por que você joga futebol? Moço, é um modo assim de, tipo assim, vem de gostar mesmo, do coração. Tipo, eu não consigo fazer outro esporte, só futebol ali pra mim tá bom. É um modo de distrair, de fazer o que gosta. E o Torino vai classificar ainda? Tenho esperança que sim, eu. Esse jogo aí mostrou pra gente que não tem bola perdida. Mais alguma pergunta, Tony? Não, agora a pergunta é se todo mundo voltar aqui para dentro do campeonato, já que o Torino precisa, né, tá aí em busca da classificação, e eu creio que tem possibilidade para isso, não tá nada perdido, até porque a vitória foi importante. Agora, sonhando aqui para a questão regional agora. Seleção para você, ainda é uma meta? Você tem essa pretensão de ganhar um título pela seleção brasileira? Também é uma meta também. Inclusive eu queria jogar bastante esse ano, pra ver se eu chegava na final, né? Pra ver se eu seria convocado pra poder chegar lá. Só em ganhar o título lá também. E a vantagem de Gabriel é que nem precisei já pedir pra ele colocar o óculos, né? Ele já colocou o óculos, né? Já tá ligado? Já foi, né? Já tá ligado no procedimento. Gabriel, que das enquetes que a gente fez, do craque do final de semana, Gabriel foi o que teve a votação mais folgada. Ele teve mais de 60% dos votos. E eu vi que o Instagram do Torino Paratinguense fez até campanha para votar no Gabriel. O Gabriel, a enquete foi com o Gabriel do Torino, Leomar do Fluminense, Ademar. Reinan do Fluminense e Ademar do Fluminense. Como você agradece a galera por ter participado? Queria agradecer bastante a galera do Torino e os meninos das casinhas também, né? Que Acho que Rian jogou duro lá. eles compartilharam muito. Jogaram nos grupos, no Instagram, e mandaram voltar, né? A galera gostou. É isso, Tony? Mais alguma coisa? E acho que deixar para ele a mensagem de boa sorte no campeonato, até porque ele veste uma camisa que é uma camisa tradicional do campeonato, o Torino, faz 5 anos de fundação. E tá fazendo história com certeza, fazer 2 gols no campeonato. E isso ser documentado e ser entrevistado, ele tá representando uma equipe histórica do campeonato. Você tem certeza. É isso, agora as considerações finais. E ainda pretendo fazer mais, muito. Tem mais 2 jogos ainda, tá? Quero ver se ainda consigo chegar na artilharia, mas tá difícil pra poder brigar por ela aí, viu? Mas já fez 2 gols no jogo, acho que tem possibilidade, tem como. Claro que eu comecei a jogar de ponta, eu tenho mais oportunidade, né? Outros jogos eu tava jogando de meio de campo. O Torino tá bem de ataque criativo. Tem muita possibilidade aí. O ataque foi de uma forma que eu nunca via muito. O camisa 9 que participou, como o Barruano, ele deu passe pra você na ponta, fez o pivô certinho. Aquilo ali é o caminho. O caminho é isso aí, pra qualquer time, qualquer ataque. Um time que não tem uma referência, ele fica pendente. Ele fica à mercê de bolas alçadas, algo tipo assim. Eu penso assim. E por aí a gente pode citar inúmeros centroavantes que fazem diferença. E que ajudam também os demais, que as pontas tem em casa, tem aí você, tem Rodrigo Mara e por aí vai. A presença diária é muito importante. E o centroavante chegou na hora certa, bem na hora que a gente tava precisando dele. Isso aí, Biel, parabéns mesmo. Bora verificar alguma mais ponderação. Gabriel, acredito que respondeu tudo. Aqui o áudio hoje tá bem confuso, que tem o rapaz aparando a grama, tem moto passando, porque a gente costuma gravar perto do meio-dia. Horário que vai escasso, né? E como disse minha amiga Fernanda, não é só futebol, nunca é só futebol. O Gabriel trabalha no horário e a gente adaptou o horário aqui à questão da disponibilidade de Gabriel. Gabriel, sucesso para você no campeonato, que você consiga fazer mais gols, e foi massa ter você aqui. Valeu, É isso. tchau. Agora a pose pra foto, pode botar o óculos aí na pegada. Já tá com o óculos aí, já foi. E aí? Vamos seguir falando do jogo do sábado? Vamos lá. Tony. Torino 2, Cruzeiro 0. Eu vou ser ousado igual o Gabriel. Hoje vou colocar o óculos no começo. Vamos aqui.
Você concordou com a análise do Gabriel sobre o jogo do Torino e Cruzeiro? E se esses cartões da vida, em que ele está pequeno da situação que está da vitória, e ele entendeu também que as mudanças foram fundamentais. E todo perigo, as mudanças do Torino estavam com a postura muito diferente das outras. E eu creio que também não foi só duas peças, pode não ser a engrenagem fraquinha, mas os caras que vêm fora, dois, três, atacante ali, centroavante ou um zagueiro. Mas a determinação do time também. O empenho, o time interesse, ficar a vitória. Você vê que o Sérgio falou para ele dava a conversa que era do grupo. Estudar gol, arriscar, finalizar. E isso realmente é essa determinação da resultado. Então o Torino, com essa proposta, ele estava no campeonato e ele estava ciente de tudo isso. O Torino somou seus primeiros 3 pontos no campeonato e agora vai brigar pela classificação. O Cascavel e o Torino ambos têm 3 pontos e eles vão se enfrentar ainda. Então certamente vai ser um jogo, famoso jogo de 6 pontos, que pode ser que defina a classificação. O Cruzeiro no segundo tempo buscou mais, tentou. Uma alteração que eu acho que possibilitou maior intensidade ofensiva no Cruzeiro foi ao adiantar do Negueba. O Negueba no primeiro tempo jogou lateral direito. A gente percebeu que é o jogador assim, mais dinâmico da equipe do Cruzeiro. No segundo tempo ele jogou de ponta, mas acho que faltou um jogador de área, com mais presença física. Jogou com o Móveis, agora me fugiu o nome da mente, o centralmente do Cruzeiro. O Lucas, ele acabou tendo um pouquinho de dificuldade. No momento que Valdir vai passando aqui no carro que só a gente vai dar uma pausa. Você não quer bingo, Tante? É sim. Parabéns, Gabriel, gosta de bingo, né? Você gosta de bingo, Tante? Rapaz, é pouco, né, Bigão? Falando em bingo, minha mãe teve um bolso. Tempo atrás, velho. Falando em mãe, esse domingo foi o dia das mães. Justamente. Aí a gente esteve lá com o Marquinhos Alberto e a Mariane Ramos, Geraldo Rosa. A gente teve um momento de falar ali o nome das mães. Somente a mãe de Geraldo Rosa, que é a minha avó, que não está mais aqui entre nós fisicamente, mas deixou seu legado. Mas a sua mãe, a minha mãe, Lia, a mãe de Mariane e a Anastácia Castro, lá da loja Ideal Modas. E a mãe de Marquinhos, a Regina Vaz. E a todas as mães paratinguenses, um beijo pra vocês, um beijo no coração. Voltando pro jogo do sábado, agora que o Valdir, o Luciano Pinto tá um pouquinho mais o Cruzeiro, no segundo tempo, teve mais possibilidades ofensivas. E o Torino também, de certa forma, segurou o jogo, né, Tony? Não foi com tudo mais. E aquele segundo tempo foi um segundo tempo mais amarrado. Tanto que teve um momento do jogo que tava tocando na avenida. Cadê seu namorado, moça? De nada. Da solteirinha. Que o Marcelão do TU, tava escutando e pensou que a gente tava escutando a música na cabine. Mas na verdade tá na avenida 25 de junho. Só a BN. E o detalhe do Cruzeiro é o seguinte: a oposta em disparidade que em caso, em contraste com o Torino, esse camisa 9 fez falta. Eles tinham camisa nova, a questão não estava centralizado quando estava o Torino para fazer a bola rodar ali na direita, porque a bola sempre era jogada pelas pontas, agora a bola procurava o atacante pelo alto e sempre era interceptado pelo zagueiro. Essa é a diferença. Já o Torino, a bola era no chão, rasteira, a bola chegava no chão, chegava nas pontas, e nunca precisou de tocar a bola aérea, jogar o lançamento a longa distância. Isso dá certo? Sim, quando o time entende como fazer, uma jogada ensaiada, né, digamos assim, treinada. Mas jogar por jogar mesmo, vou mostrar a bola na área como já é um desespero, já não funciona sem. A bola tem que ser trabalhada. O Torino soube trabalhar porque tinha esse sistema de ataque um pouco mais eficaz do que o do Cruzeiro. O Cruzeiro, ano passado, estava muito melhor em peças, eu diria que teve acho que de fato teve, né? Não são mais... Meio campo, por exemplo, no ano passado tinha o Aldair, tinha... Zidane. A galera foi saindo, a parte também de São Francisco, outra parte que tá no Cascavel. Tem lá o Negueba, que ainda assim, a Liga na ponta ele é muito bom também, muito veloz, agindo demais. Mas falta ainda uma referência. E também um camisa 10 de fato. Um meio campo, pelo menos na mesma característica daí. Não que seja o de lá que seja ruim, mas falta da mesma característica. No último jogo contra o Cascavel, o Cruzeiro jogou de forma mais compacta.
Tanto que foi 1-0 para Cascavel, mas aquele jogo o Cruzeiro teve possibilidades de empatar, de ganhar o jogo também. Foi uma grande partida do Carlinhos, goleiro do Cascavel. Só que dessa vez o Cruzeiro acabou não conseguindo repetir a mesma atuação. E isso que você falou foi preponderante. O meio-campo do Torinho funcionou, se entendeu melhor. E a bola chegou mais limpa no Barruan. Já o centroavante do Cruzeiro, as bolas que chegaram foram bolas mais mascadas. Não chegou aquela bola limpa. Final, Torinho 2, Cruzeiro 0. Vamos para o jogo do domingo. Nesse final de semana foram 2 jogos. E no domingo teve o confronto dos líderes Santo Antônio e Fluminense. As duas equipes até então estavam 100%. É isso aí. E nisso a gente tentou o Fluminense, que tem um ataque poderoso, falando também bem, até que mostrou até na desenvoltura no começo, mas com o Careca também, o desfalque de fato, fizeram a diferença e pesaram na conta do tanto tempo. Então tem que ver, não sei se você vai concordar com isso, porque teve isso, pra mim teve esse peso. Na balança, no banco do Fluminense, se você olhar, você tem uma peça, o time titular já é um time muito bom no ataque, um time insinuar, um time perigoso. E isso aconteceu com o Leomar, Ademar, que funcionou muito bem ali aqui no ataque. Agora, se você, por exemplo, você substitui no banco, você tem quem? Você tem Keu, você tem Paulinho, tem rapaz voltando de lesão, mas tem ele já é um jogador para disputar, já bem experiente. Certamente, se não fosse a lesão, ele seria titular. Isso, de fato. Então, e o que detalhe é isso. O Fluminense tem um bom elenco para repor em qualquer momento do jogo. Isso faz diferença. Diferença do Fluminense, só que tem esse elenco. Só que naquele dia, faltou essa espécie de reposição, não tinha. Não vê com o time completo. Talvez o 11 contra 11 fosse o jogo mais igual, né? 11 contra 11. Mas a gente sabe que futebol, um jogo de 90 minutos, o banco de reserva, o plantel, né? Como um todo, o elenco como um todo, faz a diferença. E o Santo Antônio já entrou em campo sem 2 peças, 2 pilares do time, que é o Sérgio, que eu percebi que não vinha dando destaque ao Sérgio nos últimos jogos do Santo Antônio. Reassistindo o jogo no nosso canal Expresso Paratinga, eu percebi que o quanto o Sérgio vem jogando muito agora nesse Campeonato Paratinguense. E sem o Sérgio, o time perdeu em marcação e perdeu em lançamento. Sem o Thaleson, o time perdeu poder de fogo no ataque. Mas não vamos dar destaque só o que faltou no Santo Antônio, vamos dar destaque o que sobrou de velho futebol do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, em que o Ademar e o Leomar, não à toa termina com mal os dois nomes, A dupla que faz. funcionaram como carne e unha. Não à toa os 2 gols, destacar o erro individual nos 2 primeiros gols, na minha opinião, do Santo Antônio, mas eles aproveitaram com méritos e fizeram grandes jogadas dos 2 gols. Começando como titular na primeira etapa. Vem o Fluminense, o passe errado. Voltou agora Ademar, batido, gol! Gol do Fluminense! Ademar, camisa 9, o passe veio da linha de fundo depois de um vacilo da zaga, bateu, rebateu, sobrou no atacante na ponta esquerda, veio o cruzamento e Ademar na hora e no lugar certo só teve o trabalho de empurrar para as redes. Sem chance para o goleiro Yuri no canto direito, tá aí. Indo passe para Ademar, a contenção do Joel, conteve mal demais, Ademar dominou, cortou por dentro agora para batida, Leomar para fazer, limpou o goleiro, golaço! Leomar, depois de um ataque, um passe, como elogiávamos o passe, o contra-ataque veio. Ademar passou, cortou por dentro, deu passe de graça para o Leomar, que limpou o goleiro Alá Romário e mandou no canto direito. Mais uma vez bateu o Yuri, e aí, tá dentro, Fluminense 2, Santo Antônio 0, Levi Castro. Sim. E na minha opinião, se tivesse quando tivesse com o poder de fogo, o Fluminense ainda poderia vencer, mas o placar apertava. E não seria estranho também se o Santo Antônio bem feito. Mas a diferença é que neutralizaram muito o meio campo do Santo Antônio com
E faltou essa força no meio. O Natan estava bem marcado e não fez o que costumou fazer. Teve nas pontas, com muita liberdade, muitas vezes o Careca, mas era só ele. Então, difícil. Quando ele acionado, ele tinha uma marcação muito forte em cima dele, mas algumas vezes ele não conseguia sair. Fora isso, do outro lado do Fluminense, tinha o meio campo, as laterais do Fluminense, foi sensacionais. No apoio, na questão da bola chegar pela... Nesse jogo, então, foi melhor ainda. E é isso, Fluminense fez 3-0, o terceiro gol, Foi do Reinan, que era do time do Santa Cruz, campeão lá do Campeonato Rural, que é do mesmo time que esteve aqui o Marcos André, e não Carlos André. Eu gosto de confundir os Carlos André, velho. Autorizado, vem cobrança, de cabeça toca quem chega, e o gol! Gol do Fluminense! Reinan, capitão, camisa 13. No escanteio, toque de cabeça. Aliás, teve um desvio. Providencial batendo o Yuri. Veja lá no replay. É o Marcos André. E o capitão do time também, fazendo um grande campeonato. O Reinan esteve na votação do craque no final de semana, vencida pelo Gabriel. No segundo tempo, o Santo Antônio voltou com alterações. Voltou com o Didil e entrou do lado esquerdo ele, Bustinha. Jogou muito bem. Na marcação, ele conteve os ânimos ali pela lateral, pelas lateral esquerdas. E eu acho que foi eficaz também fundamental para o resultado manter-se em 3-0. Ele fez 25. Ele apoiou muito bem e marcou muito bem naquela ponta aí. O Santo Antônio tentou mais na base da correria do que do entendimento tático e técnico, mas acabou não conseguindo furar a boa defesa do Fluminense. E acredito que o João Paulo não fez nenhuma defesa difícil nesse jogo. Você lembra da defesa difícil, João Paulo? Não teve defesa difícil, mas foi bola a longa distância, que ele foi buscar no fundo, mas defesa de espalmar, de queima-roupa, não teve. A gente pode até rever o jogo, mas eu acredito que não teve nada parecido. E esses foram os jogos do final de semana. A gente agradece aos nossos apoiadores, tanto aqui do Expresso da Bola, que de certa forma em consequência nos ajuda, e a transmissão, que é a Big Burger Artesanal, o Adjair Dija, Adjair Francis Studio e o Zé Legal, sempre nos apoiando. Tony, em breve a gente está estudando, a gente vai lançar a questão dos membros do canal. E a gente vai estar estudando sobre o seguinte: os membros do canal vai ter um pequeno valor simbólico mensal. Os membros do canal vão ter acesso a conteúdos exclusivos para quem for membro. A gente vai estudar, vai lapidando isso e talvez no futuro a gente lança aqui para a galera ter essa possibilidade de apoiar. E no nosso canal ter um valor de forma simbólica mensal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Conteúdo exclusivo pode ser, não que a gente tenha isso, mas pode ser uns bastidores que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês queiram saber a mais. Vai, né? Pode estudar. Os melhores momentos. Ou então você assistir um jogo da cabine, quem sabe um dia. Ver como é que funciona o processo. Quem sabe você não comenta o jogo com a gente. Também, você queira participar. Então, o membro tem esse direito aí. E a gente vai estudar a melhor forma de trazer e também presentear. A gente vai apresentar com a emoção do campeonato, mas a gente quer fazer de outra forma para você. A gente agradece o Gabriel, o time do Torino, que o Gabriel esteve aqui no começo, nesse craque do final de semana, que a cada semana que passa fica ainda mais sucesso, Tony. Foi uma quantidade de votação muito grande lá no Instagram do Expresso Paratinga. Foi uma quantidade imensa de votos. O Gabriel dessa vez, por conta também muito da campanha, que eu vi lá com o Instagram do Torino Paratinense fez essa campanha. Teve uma rodada que o time do Vila Nova fez campanha para o Jardel, mas quem acabou ganhando foi o Robson, que fez muita campanha também para estar aqui no craque no final de semana. A gente sempre na segunda-feira, no máximo terça-feira, a gente coloca no Instagram, no story do @Expresso Paratinga, para você de casa escolher quem vai estar aqui. E você de casa escolheu o Gabriel. E isso aqui é bacana, que de forma democrática sim, os clubes empenhados nisso, porque aqui os jogadores estão trazendo, além da sua história, a história de cada clube, a história do Palmeiras, a história do Torino. Porque como é bacana você representar aqui, trazer, por exemplo, o Torino, que é tricampeão paratinguense, e um jovem que representa a equipe do Torino também. Então são duas vertentes, o atleta em si
a história dele e a história da equipe também envolvida. O campeonato acho que merece essa, como é que eu posso dizer, essa evidência que o time campeão, independente se tem equipes ou não, se vai chegar à final ou não, mas independente disso, trazer, evidenciar, documentar a história de cada time. Nós não temos uma divisão de base, divisão, digamos, de campeonato. Todos aqui são da elite. Então, e cada time aqui tem tradição no campeonato, com certeza. Todos os jogadores têm suas qualidades, todos os times têm essas qualidades. A gente está aqui para... O nosso intuito principal é amor ao futebol, amor ao esporte e alavancar o nosso esporte que a gente tem tradição, que é o futebol. Claro que o Paratinga tem outros esportes importantes também, tem o vôlei, tem o basquete, mas a gente está, por enquanto, focando no futebol. E a gente também tem um pouco mais de conhecimento. Caminhando por aí, né? Depois, quem sabe, por outros caminhos. Vocês também apoiando a gente, se inscrevendo no canal, às vezes fazendo também um pix aí deixando na chave, que é expressparatinga@gmail.com, ou então sendo membro do canal, você ajuda também a fortalecer essa ideia de outro esporte, transmitir, por exemplo, o vôlei, transmitir um campeonato de outra modalidade. Falando em vôlei, tem o vôlei Paratinga. Abraço para Rafael Antunes. Pode transmitir também. A gente procura até estudar mais sobre cada esporte também. Assim como a gente estuda o futebol do mesmo jeito. A gente entende como natureza, porque a gente gosta, mas também estuda para não ter que fazer um trabalho mais ou menos para você. Para não fazer um trabalho sem camadas. A gente tenta sempre fazer igual a retroescavadora, ir profundo no processo. Vamos projetar os jogos do final de semana. Já vi a data direitinho. Os jogos serão às 16 horas. No sábado, Palmeirinhas e Rio Branco, grande jogo. No domingo, ótimo jogo também. Atlético e Paratinga, os dois jogos ao vivo e com imagens aqui em nosso canal. Só veja a data, Tony. Tô meio perdido no tempo e no espaço. Que dia que é sábado? A data de sábado. Nós já estamos no Palmeiras e Rio Branco, dia 20 de maio, às 16 horas. 20 de maio. 20 de maio, sábado. Palmeiras e Rio Branco. Domingo. Atlético e Paratinga. Expectativa para esses dois jogos. Palmeiras vem de derrota. Rio Branco vem de vitória. Atlético de empates ou de derrota. O Atlético de derrota para o Rio Branco. E o Paratinga vem de empate com o Náutico. Atlético e Paratinga. Eu vou para o jogo aqui, eu diria assim, até mais... O Palmeiras, ele tá, até o momento, olhando aqui pela tabela, e tá nas primeiras posições. 6 pontos. Só que o Rio Branco tá em uma boa ascensão, um bom time. 6 pontos também. Ponto também. Só que aí, o Palmeiras, ele tem umas checkers de posição de segundo tempo, tem um time muito bom no Vaga. A Lynx também ainda tem a juventude. O Palmeiras, eu vejo ele tá pecando na questão defensiva em relação ao Rio Branco. O Branco sofreu apenas um gol. Assim, se for de saldo de gols, tem 4 gols de saldo positivo contra 2 de saldo positivo do Palmeiras. O Palmeiras sofreu mais gols do que o Rio Branco. Sofreu 5 gols na competição. Então, se conseguir neutralizar, ou seja, os melhores ataques desse grupo, pelo grupo B, que é o Rio Branco, o Palmeiras consegue, o mapa da minha consegue sair com a vitória. Mas aí, estatisticamente, o Rio Branco está muito melhor na questão do ataque. Palmeiras, embora o Palmeiras tenha ganhado o placar de lá, mas sofreu gol também. É a defesa que tem que se acertar para livrar. É um fato, a média de idade nova do Palmeiras. Mas cada jogo é um jogo. Contra o Náutico, apesar da adversidade de estar perdendo por 2-0, mesmo sendo uma equipe nova, tiveram a paciência de fazer 2-1, 2-2 e virar o jogo. Contra agora o Real, na última partida, os dois jogadores do Real, com bastante brilho técnico, que é o Gel e o Jardel, acabaram fazendo a diferença. Vai ser um grande jogo o Palmeiras e Rio Branco. Eu vou ficar em cima do muro, eu não vou arriscar placar nem resultado. A minha certeza é de um grande jogo e com transmissão ao vivo com imagem, se Deus quiser, aqui no nosso canal. No domingo, Atlético e Paratinga. O Atlético tem 1 ponto no campeonato e o Atlético vai entrar pressionado. O Paratinga já tem 4 pontos. Confere? Isso mesmo, cara. 4 pontos, o Atlético tem 1. O que você espera desse jogo? Olha, em vantagem o Paratinga pela equipe. Se quiser 2-0 no começo, se o Paratinga consegue se abrir o placar, né? Abrir uma vantagem. Dificilmente haverá uma reação do Atlético, no meu pensamento. Porém, o Atlético vem de item jogo, buscou o jogo. Se o Paratinga deixar o Atlético sonhar no primeiro tempo, na pressure, deixar mais do Atlético fazer gol, o Atlético também consegue sair com a vitória.
Ou seja, consegue manter o resultado até ao fim do jogo. É isso, mas o Paratinga, na minha opinião, tem vantagem em relação ao Atlético. Pelo score, só que todavia tem a questão de tudo ou nada para o Atlético. Eu tenho que ser em qualquer... eu tenho certeza que vai brigar por cada bola. Por isso se dá um grande jogo também. Se for empate, talvez seria um jogo bom do empate. Mas aí o Atlético vem com essa determinação. Não é um time ruim. É um time que, infelizmente, não aproveitou a chance de fazer gol, ter resultado. Falhou algumas vezes, mas em questão de buscar jogo, a cada jogo vem melhorando. E dessa vez, a cada determinação, o gás é outro. Contra o Paratinga também. Então, ninguém pode subir no ponto. Nessa etapa do campeonato, ninguém pode subir. Eu acabei falando um pouco do Rio Branco. O Rio Branco vai entrar no sábado contra o Palmeirinhas em campo. O Rio Branco certamente vai jogar sem o Aran, que foi expulso no último jogo. Uma peça importante, uma peça de equilíbrio no meio campo. Mas o time é forte. Vão ter outras peças de destaque. Tem Rogerinho, tem Neto, tem Peuzão. Tem a base do Xixá, que é o Jonas, o Janinho. Time forte, no time do Rio Branco. Então vai ser um grande jogo, como eu falei, contra o Palmeirinhos, que tem boas peças também. Tem o Alanzinho e Robson, que estão jogando também lá no campeonato Ibatiranense Sub-20. Eles jogam aqui no Campeonato Caatinga, sempre jogando junto. Tem algumas outras peças do Palmeirinhas. Venho gostando do campeonato do Jefferson na lateral direita. Gosta bem no zagueiro. Isaac. Boas peças individuais que formaram um gol coletivo. Aí parabéns para o técnico Shane. E pro lado do Rio Branco, o técnico Evandro, que já foi campeão com o Rio Branco do Campeonato Paratinense em 2019. Com algumas peças que estão no Atlético. Inclusive o Muriel, com um campeão no Rio Branco 2019, sendo treinado pelo Evandro, que é técnico do Rio Branco. O Atlético tem mais futebol jogado do que pontos no campeonato, na minha opinião. É complicado falar em falta de sorte, futebol é bola na rede. Efetividade, né? O Atlético fez um grande jogo contra o Real no empate, fez um bom jogo contra o Rio Branco na derrota. Então o Atlético, mesmo que tenha um ponto só, vem uma crescente no campeonato. Na abertura contra o Palmeirinhas fez um jogo bem ruim, um 3-0 para o Palmeirinhas. Mas os dois últimos jogos veio um time contra a cara. E a gente aguardar como virar o Atlético. O Paratinga é um time com ótimas peças individuais que formam um bom coletivo. No último jogo contra o Náutico e no jogo lá no começo do campeonato, a abertura contra o Real, o Paratinga mostrou mais futebol, jogou mais e contra o forte time do Real. Contra o Náutico foi um jogo mais equilibrado, mas o Náutico entrou mais pressionado. O Náutico entregou tudo que tinha naquela partida. Precisava vencer, até porque é pela boa equipe que tem. Por conta a gente falou do Fluminense aqui no começo, o Paratinga também tem um bom elenco, tem ótimas peças, não só no time titular, mas também no banco de reservas. E é isso, promessa de 2 grandes jogos aqui no nosso canal. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Valeu, galera. É isso aí, até a próxima. Se quiser, fique ligado no canal, inscreva-se Paratinga, Inscreva-se. deixa o like. Valeu pelos 1000 inscritos, tamo junto. É isso aí. Valeu.